Olá, boa noite. Cirurgia de retirada de bolsa de colostomia de Bolsonaro será no ano que vem, diz o hospital. Uma entrevista no estúdio com a cientista política Carla Michele Quaresma. E no União Brasil, desta sexta-feira, 23 de novembro de 2018, você vai ver também. Cofres públicos, governo federal continua gastando mais do que arrecada. Sexta-feira de descontos. Comércio de Fortaleza comemora mais uma edição da Black Friday. A expectativa de vendas em Fortaleza é de 43 milhões de reais. Começa a operação Centro Seguro, mais segurança para os consumidores nas compras de fim de ano. Venha de preferência acompanhado com uma outra pessoa. Não traga as crianças normalmente desviam muito a sua atenção. E tem ainda as imagens que marcaram o dia. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. Projetos e construção da sede da Petrobras na Bahia foram superfaturados em quase R$ 1 bilhão. A informação é do Ministério Público Federal, o MPF. Com o superfaturamento, os projetos e a obra passaram de 320 milhões para R$ 1,3 bilhão, de acordo com a procuradora Isabel Vieira Groba. O superfaturamento é alvo de investigação da 56ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira. O valor de R$ 1,3 bilhão informado pela procuradora foi atualizado. Pelo menos 17 pessoas foram presas. Ao todo, há 33 mandados de prisão para 22 alvos. O número de mandados é maior do que o número de pessoas porque alguns dos investigados têm mais do que um endereço. 3 pessoas, conforme a Polícia Federal, estão fora do país. Há ainda mandados de busca e apreensão, segundo a PF, abertos e devem ser cumpridos de forma preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. Serão levados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O governo federal anunciou um corte de R$ 2,3 bilhões no orçamento para conseguir cumprir a meta fiscal de 2018. O Brasil continua com saldo primário. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. A informação consta do relatório bimestral de avaliação da Receita e de Despesas da União, divulgado pelo Ministério do Planejamento. Na prática, funciona assim. Quando se gasta além do que arrecadamos, o resultado não é nada satisfatório e temos que dar um jeitinho para quitar as dívidas e sair do aperto. No caso da União, a meta estabelecida pelo governo para este ano permite um déficit primário de até 159 bilhões. No entanto, os cálculos atuais apontavam para um rombo de 161 bilhões. De acordo com o relatório, as atuais projeções apontam para uma receita líquida de 4,4 bilhões menor do que o previsto. A explicação é uma queda na arrecadação de impostos. Também houve uma postergação para 2019, de um total de 1,3 bilhão, que a União esperava arrecadar com outorgas e os royalties. A projeção para o total de despesas neste ano também caiu 2 bilhões, mas o ritmo menor que a queda nas receitas foi insuficiente para impedir um corte no orçamento. As maiores variações ocorreram no gasto previsto com os benefícios previdenciários e na despesa com o pessoal. Por outro lado, o gasto com seguro-desemprego subiu quase 498 milhões. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E mudando de assunto, chegou a tão esperada Black Friday. A tradição americana já virou tendência aqui no Brasil e todos os anos os consumidores esperam a data para garantir bons descontos. A nossa equipe de jornalismo foi até a Praça do Ferreira conferir a movimentação. Quem não gosta de uma promoção? Descontos de até 80%, fica difícil de resistir, não é mesmo? O seu Manuel aproveitou a Black Friday e comprou uma TV de 32 polegadas Smart, que antes estava custando R$ 1.199,99 e hoje saiu por apenas R$ 999,99. Desconto bom, né não, seu Manuel? Foi, né? Não só a TV, como comprou também os armários de cozinha, né? Mas algumas coisinhas, dependendo do preço, né?
Entendeu? A promoção estava boa mesmo? Estava em conta? Tava ótimo, muito boa. A Black Friday 2018 deve ter uma movimentação recorde no país. A previsão é de 2,5 bilhões em vendas, um aumento de 19% na comparação com a sexta-feira de ofertas de 2017. O gerente desta loja está confiante. A expectativa é de um aumento nas vendas em torno de 8% a 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente está em torno aí de 10% a 80%, né? Produtos de grandes marcas, né? De excelentes qualidades, né? A gente tem um produto aqui que era, por exemplo, uma Via Marte, né? Que é um produto que a mulherada gosta bastante. Tem um produto que era de R$ 119,90, hoje está por R$ 59,90. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, afirma que muitos procuram comprar na Black Friday no centro, porque tem muitas lojas próximas uma da outra e com isso fica mais fácil para o consumidor pesquisar e comparar preços. Os compradores do centro são aquelas pessoas que vêm porque sabem que tudo que no centro, tudo que ele procurar tem no centro. Então ele vem para cá porque ele sabe que ele vai encontrar. A outra pessoa que vem para o centro são aquelas pessoas que querem negociar diretamente com o lojista. Porque as lojas são pequenas, realmente são pequenos lojistas, aí ele negocia direto com o dono. No Ceará, cerca de 61 milhões de reais devem aquecer a economia do estado nesta Black Friday. Consumidores apaixonados por liquidação. O Francisco também aproveitou as promoções e comprou um ferro de passar pela metade do preço. Isso que chamamos de descontão. Aproveitei porque os preços estão muito bons. Eu andei pesquisando em outras lojas e realmente os preços aqui estão ótimos. Então estou aproveitando e fazendo o presente de Natal da minha esposa. E atenção àqueles consumidores que se sentirem lesados de alguma forma com a Black Friday. É possível denunciar as irregularidades do produto ou do preço abusivo junto ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM Ceará. Se o consumidor se sentir ludibriado, ele pode sim entrar em contato com o DECOM. Tem nos nossos telefones, que é o 3452-4516. Lá nós temos nossos assessores jurídicos à disposição para atender qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de demanda relacionada a esse problema, bem como o consumidor pode ir no nosso estabelecimento. O DECOM ele fica na rua Barão de Aratanha, número 100, próximo aqui à Praça Coração de Jesus. A expectativa de vendas em Fortaleza é de 43 milhões de reais. Afinal, com descontos de até 80%, fica difícil resistir, não é mesmo? Eu, por exemplo, vou aproveitar. E você, Miguel, vai comprar alguma coisa hoje na Black Friday? Só se for, viu, Cris? Pesquisando para não pagar a metade do dobro na Black Friday, né? E mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Ceará chegou a suspender a cobrança de alvará para micros e pequenas empresas que entraram na Justiça. Isso significa que um grupo de empresários vai renovar alvarás sem pagar e não podem mais ser interditados. A decisão não é válida para todos. A cobrança da taxa anual dos alvarás de funcionamento de algumas micro e pequenas empresas de Fortaleza foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Ceará após empresários ajuizarem ação contra essa decisão aprovada em novembro do ano passado. O parecer favorável pode abrir precedente em causas individuais de outros estabelecimentos da capital. É uma decisão que pode ser usada como base para outras decisões. Porém, existem 3 ações diretas de constitucionalidade no Tribunal de Justiça, ajuizadas inclusive pelo meu escritório. Nós ajuizamos pelo Sindicato das Confecções, pelo Sindicato dos Médicos, pelo Sindicato da Beleza. Esses sindicatos ajuizaram buscando eliminar que vai valer para todos. A mudança passou a valer em janeiro deste ano e trouxe, além de novas regras para licenças e alvarás do comércio da cidade, muito descontentamento. A principal crítica continua sendo a alta considerável das taxas. O assessor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará entende que os valores são abusivos e só prejudicam as empresas, podendo gerar até desemprego. O estado do Ceará, de uma forma geral, foi um dos que mais houve fechamento de negócios, né? Então, assim, a gente sentiu muito com a crise financeira e qualquer tipo de oneração à empresa, de despesa, num momento de crise, é, às vezes, uma causa para fechamento de portas. A partir desta decisão concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, os empresários contemplados ficam isentos do pagamento da renovação dos alvarás e nem podem ficar com o nome negativado. Em caso de descumprimento à determinação judicial, foi fixada uma multa diária de R$ 2.000.
mas não há previsão de ressarcimentos àqueles que já pagaram pela renovação. O vereador Márcio Martins defende a devolução dos valores já pagos, já que, segundo ele, foi constatada a cobrança indevida. Quem pagou qualquer centavo, por quê? Porque se essa cobrança foi indevida, é como qualquer outra cobrança indevida que nós estamos no dia a dia, na nossa relação com a iniciativa privada. Isso vale para qualquer coisa. Comprou uma coisa, pagou errado, tem que devolver. Então essa cobrança ela é absurda, ela é arbitrária e qualquer centavo que o empresário fortalezense tenha que pagar, tem que devolver. A ação que suspendeu a cobrança para alguns empresários não é única. São muitos os pedidos de embargo da lei complementar que modificou o Código Tributário de Fortaleza, mas não se tem um número exato. O fato é que a polêmica sobre a cobrança ou não dos alvarás anualmente continua. Porque antigamente você só pagava uma vez, mas se você tivesse que renovar, você não tinha obrigação nenhuma de pagamento. Esse valor não era cobrado no passado. Bastava um alvará de funcionamento. Você renovava a licença sanitária, mas bastava um alvará de funcionamento que você tinha assim que você abriu a empresa, como se fosse a certidão de nascimento. Nasci, a lógica disso era o alvará. A Prefeitura de Fortaleza informou que a Procuradoria-Geral do município ainda não foi notificada sobre a decisão e que deve se manifestar por meio de nota somente após chegada do documento. A Prefeitura de Fortaleza recorreu e garantiu na Justiça que as microempresas que já haviam conseguido, por meio de liminar, a suspensão da renovação de alvarás exigida pela Lei Municipal dos Alvarás, paguem os valores exigidos pela legislação. O juiz Fernando Teles de Paula Lima, da 8ª Vara da Fazenda Pública, jurou mérito e negou o pedido da ação impetrada pelas empresas. A ação já havia sido negada em análise liminar na primeira instância e agora foi negada após julgamento de mérito. No próximo bloco do União Brasil, a pauta é política, recebe a cientista política Carla Michele Quaresma. Estamos de volta e o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, fez exames pré-operatórios no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira. A previsão inicial era de que Bolsonaro fizesse a cirurgia para a retirada da bolsa da colostomia e também religar o intestino no dia 12 de dezembro, 2 dias depois da sua diplomação como presidente eleito. No final da tarde, por meio de nota, o hospital informou que a cirurgia de retirada da bolsa será somente no ano que vem. A montagem do governo Bolsonaro, a nomeação de ministros, a governabilidade. Assuntos para a pauta é política. A pauta política recebe hoje a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Miguel. Boa noite a todas as pessoas de casa que nos acompanham. Professora, já conhecemos 12 ministros do time Bolsonaro. O que a gente já pode avaliar? De acordo com o presidente eleito, o critério de conhecimento técnico foi fundamental para essa seleção. Miguel, realmente a escolha ela não criou nenhuma distância em relação àquilo que foi proposto durante o período eleitoral. Durante toda a campanha, o candidato Jair Bolsonaro movimentou o seu discurso no sentido de garantir aí um governo, caso eleito, que primasse pela eficiência, pela austeridade, pela diminuição da atividade estatal. E o que nós estamos observando nesse momento é que, de fato, as pessoas indicadas para assumir essas pastas que já foram anunciadas pelo hoje presidente eleito Jair Bolsonaro, elas de fato correspondem àquilo que foi durante a campanha eleitoral divulgado em seu discurso. Agora, professora, tem a questão do discurso do combate contra a corrupção, a seleção do juiz federal Sérgio Moro para a pasta da Justiça e Segurança Pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Onyx Lorenzoni, que assume a Casa Civil, braço direito do presidente eleito Jair Bolsonaro, que chegou a confessar que recebeu caixa 2 da JBS. Isso acaba gerando um certo desconforto dentro da equipe ministerial? Eu acredito que o presidente, no exercício do mandato, terá que ter muito cuidado em relação à indicação desses nomes, porque, para além de gerar esse desconforto entre os demais ministros, há a construção de uma imagem. O povo brasileiro acreditou que seria um governo diferente, um governo muito pautado na escolha de pessoas que não apresentam aí nenhum risco na sua imagem, que não apresentam aí nenhuma denúncia em relação a malfeitos, a mau uso da coisa pública. Então, é
é a manutenção dessa imagem que tem que ser preservada, principalmente num governo que vai ter que adotar medidas extremamente impopulares, né? O presidente Jair Bolsonaro, a partir de janeiro, tem a árdua missão e o que foi divulgado durante toda a campanha eleitoral, de diminuir a atividade estatal, de fazer profundas reformas na estrutura do Estado brasileiro, inclusive a reforma previdenciária. São medidas extremamente impopulares e o presidente vai ter que contar aí com a imagem muito positiva, vai ter que manter aí esse namoro com a sociedade brasileira para conseguir levar essas propostas ao Congresso Nacional com uma possibilidade de êxito. Então, ele vai precisar manter essa imagem de que realmente é um governo que tem essa preocupação com o país, que está muito preocupado com a questão do endividamento brasileiro e que, inclusive, pode cortar na própria pele. Agora, professora, né, a indicação de Sérgio Moro para a pasta da Defesa e Segurança Pública trouxe um certo peso para o governo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a indicação do juiz Sérgio Moro se dá também como uma resposta. Ele foi, na sociedade brasileira, colocado nessa posição de alguém muito importante, né, no sentido de redimensionar aí essa relação entre o público e o privado, né, alguém que conseguiu chegar a pessoas muito importantes, seja do campo político, seja do campo econômico, né, em denúncias que realmente foram levadas adiante e que levou à prisão de muitas pessoas. Então, ele representa no imaginário da sociedade brasileira hoje alguém que defende essa moralidade pública. Então, como o discurso de Bolsonaro foi muito baseado durante a campanha eleitoral nessa tônica, então a indicação do Sérgio Moro para ministro da Justiça e da Segurança, né? Ele vai ocupar aí uma super pasta num momento muito difícil, em que os estados passam por uma crise muito grande de segurança pública, né? Então, o tráfico tem que ser alastrado aí pelo interior do Brasil e os estados já demonstraram incompetência para lidar com a situação. Então, a indicação do juiz Sérgio Moro, acredito que tem a ver com essa necessidade de demonstrar uma preocupação com o combate à corrupção, mas também uma eficiência no sentido de que vai conseguir chegar aos governos com a política de segurança, talvez uma política nacional de segurança para o combate ao tráfico de drogas. Agora, professor, o novo presidente ele acaba se deparando, né, com uma aprovação, né, do Congresso de um reajuste de 16,36% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República. Um efeito cascata que deve gerar nos próximos anos uma despesa extra de 6 bilhões de reais especificamente. Já seria um primeiro revés do novo governo no momento em que o Brasil corre contra o tempo para fechar as contas públicas? Eu acho que muito confortável para ele esse aumento ter sido concedido aqui no apagar das luzes do governo Temer, né? Porque ele se livra desse ônus, inclusive ele que se manifestou acerca desse reajuste, né, solicitando que o reajuste não fosse aplicado, né? Então, eu acredito que ele nessa situação, ele sai muito bem porque ele se livrou dessa situação com o Poder Judiciário, né? Eu acredito, Miguel, que o funcionário público e todo ele deve ser bem remunerado, deve ser prestigiado, deve ter os seus interesses contemplados, até para que preste um bom serviço à sociedade brasileira. Mas, do ponto de vista moral, nós questionamos, né, até que ponto um reajuste dessa natureza, no momento de endividamento muito grande do Estado brasileiro, e que o trabalhador brasileiro está pagando uma conta muito alta em virtude de uma reforma trabalhista que foi aprovada no final do ano passado, de uma reforma previdenciária que bate às nossas portas, e o judiciário não consegue minimamente se colocar na sociedade brasileira como alguém que também está preocupado com isso, porque nós não vemos, por exemplo, essa preocupação em relação ao professor, em relação ao profissional da saúde, mas o judiciário apresenta essa blindagem, e isso é mais um exemplo de como o judiciário brasileiro dispõe de situações privilegiadas, principalmente no momento como esse que nós estamos enfrentando no país. Agora, professora, a gente sabe que a receita é amarga para colocar o país no caminho do desenvolvimento novamente, a questão da economia, o próprio Paulo Guedes, né, que vai assumir o Ministério da Economia, já adiantou que medidas impopulares deverão ser adotadas. Essas medidas, elas devem ser adotadas nos primeiros 6 meses, já que o presidente eleito ainda está com a lua de mel com os eleitores? Essas medidas elas têm que ser adotadas no primeiro momento do governo, né? Medidas impopulares precisam ser antecipadas. Maquiavel já dizia isso, né? Na passagem do século XV para o século XVI, já havia essa perspectiva dentro do pensamento político moderno, né? Que aquilo que desagrada precisa ser feito rápido, né, e quando não se precisa do povo. Então, é necessário fazer no primeiro, no máximo, até o segundo ano de governo, porque nós temos eleições no Brasil de 2 em 2 anos. Então, muito provavelmente,
o presidente vai ter que dar andamento a essas medidas, por exemplo, a questão da reforma previdenciária, a questão da reforma tributária, vai ter que levar essas propostas ao Congresso Nacional na tentativa de aprová-las ainda no início da sua gestão, portanto, no próximo ano, né? Depois disso, já começa a criar uma situação de inviabilidade pela proximidade das eleições municipais. Então, esse primeiro momento é o momento mais oportuno, porque está distante do momento em que se precisa do povo e também porque, nesse momento, há uma expectativa muito grande da sociedade. É preciso dar uma resposta econômica imediata, até porque a avaliação de um presidente da República está muito relacionada à situação econômica de um país. E, para dar essa resposta de maneira mais imediata, a saída vai ser a diminuição da atividade estatal, inclusive com um amplo projeto de privatizações. Agora, professora, só para concluir, a gente percebe que o PSL sai de nanico, né, e passa a desfilar entre os medalhões, né, como o MDB, o PT, o PSTB. O PT continua com a maior bancada na Câmara, o PSL com a segunda maior. A governabilidade fica mais fácil já com esse salto de nanico para um dos gigantes? Miguel, o nosso sistema de governo cria um desconforto muito grande em relação a essa governabilidade. Nós fizemos a opção pelo presidencialismo, o nosso modelo presidencialista é de coalizão, então o presidente da República tem que compor com o Congresso Nacional para manter a governabilidade. Então vai ser difícil de qualquer maneira, mas essa eleição ela trouxe coisas novas, né? Por exemplo, a ausência da necessidade de uma estrutura partidária, a ausência de tempo de propaganda, de rádio e de televisão, a ausência de recursos financeiros do fundo de campanha até do fundo partidário. Então foi uma eleição que apresentou algumas novidades para a sociedade brasileira. A partir de agora, muito provavelmente, os partidos políticos vão ter que ficar mais atentos a essa nova realidade, a esse novo eleitor e a essa nova sociedade. Professora, obrigado pela sua participação aqui no União Brasil. Eu que agradeço e um excelente final de semana a todos. E a seguir, lançada a Operação Centro Seguro, e tem ainda as nossas imagens do dia. Estamos de volta. Fim de ano e muita gente vai às compras. Começou hoje a Operação Centro Seguro para garantir a segurança de turistas e fortalezenses durante este período de fim de ano. Todo final de ano é assim. O centro de Fortaleza fica lotado, principalmente no coração da cidade, a Praça do Ferreira. Pensando nisso, o governo do estado do Ceará deu início à Operação Centro Seguro, com reforço de 260 policiais militares até o dia 25 de janeiro de 2019. Nós temos o policiamento a pé e o policiamento motorizado. Dentro do policiamento motorizado nós temos motos, viaturas e as bicicletas, que sempre em trinca ficam percorrendo os principais corredores do centro da cidade. Equipes de inteligência também estarão atuando nas ruas do centro da cidade. E a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAER, fará sobrevoos na região de acordo com a necessidade. E apesar do reforço no efetivo, tem consumidor que faz de tudo para não ser vítima dos bandidos. Procuro guardar meu celular dentro do meu corpo, das minhas roupas. Coloco minha bolsa na frente ou do lado. Nem trago o celular, pra falar a verdade, porque não pode. Se você trazer, é capaz de você ser assaltado até que você desce do ônibus. O coronel da Polícia Militar, Andrade Mendonça, reforça que alguns cuidados ao trafegar no centro da cidade não devem ser esquecidos. Ele orienta. Venha de preferência acompanhado com uma outra pessoa. Não traga as crianças normalmente desviam muito a sua atenção e você passa a ser algo vulnerável de algum descuidista. Use o celular de forma responsável, não tem necessidade nenhuma de você estar com sacolas e fazendo uso do celular. Você passa a ser um alvo muito vulnerável. Tem que ter atenção mesmo redobrada na hora de ir às compras no centro da cidade. E ainda no centro da capital, denúncia. Moradores em situação de rua na Praça do Ferreira estão acusando a Prefeitura de Fortaleza de ameaças de despejo do local com a chegada do período natalino. A gestão municipal nega. A estrutura do Natal de Luz está montada na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Chegamos um dia antes da festa de abertura. O espaço costuma ser moradia de muitas pessoas em situação de rua, mas dessa vez encontramos uma população de rua menor. A nossa equipe realizou uma série de reportagens ao longo do ano mostrando a problemática, com bem mais gente nessas condições. Nas outras ocasiões, até falamos com alguns deles, o que não aconteceu agora.
Atualmente, a gente está com os olhares voltados para a ocupação da Praça do Ferreira. Claro, a gente está em período de Natal, né? Fluxo aumentado de pessoas fazendo compra, e as pessoas se dirigem mais àquele local porque é alguma maneira de elas terem algum dinheiro, né? Alguma contempo com alguma demanda deles, né? Aí eu vejo que eles também têm pedintes lá, né? Só aquela pessoa, situação de rua, aquele pedinte, ele passa o dia lá na praça, depois ele vai para a casa dele, né? Então, assim, são várias situações que a gente vai dando esse diagnóstico. O centro é um dos espaços comerciais mais frequentados da capital. Por isso, diariamente, o fluxo de pessoas é intenso na Praça do Ferreira. Conversamos com alguns consumidores sobre a situação. Acho degradante. Mas também acho que vai da consciência de cada um, né? Tentar buscar uma vida melhor. Bom, isso aí é o poder público, né? Que ignora totalmente, né? Só se procura esse pessoal na época das eleições. O primeiro censo e pesquisa municipal sobre a população de rua, realizado entre 2014 e 2015, indicou 1.718 pessoas morando nas ruas em Fortaleza. A maior concentração é no centro e na Avenida Beira-Mar. Um novo estudo foi até iniciado em 2017. O levantamento inicial aponta 247 homens e mulheres em situação de rua apenas na Praça do Ferreira. Segundo o secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, deste total, 113 já foram deslocados para abrigos comunitários ou foram contemplados com aluguel social. Por isso, ele acredita que se perceba uma população de rua menor no local. Mas o secretário lembra que os desafios são constantes e em todo o Brasil. A dificuldade não é da prefeitura, a dificuldade é do Brasil. A gente atravessa uma crise de desemprego, nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Nós temos uma crise também da violência institucionalizada através de drogas. Então, assim, nós temos as facções, nós temos a territorialização, onde muitas vezes a pessoa não pode passar de um território para sequer estudar, sequer procurar um atendimento médico. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi transformado em boneco gigante pela Embaixada de Pernambuco Bonecos Gigantes de Olinda. A apresentação foi realizada no Recife pelo idealizador da obra, Leandro Castro. De acordo com ele, é tradição que os presidentes da República sejam homenageados. Em carnavais passados, bonecos dos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer desfilaram pelas ladeiras de Olinda durante o carnaval pernambucano. O venezuelano John Lopes Palmas, de 40 anos, foi espancado por brasileiros no município de Paracaíma, cidade de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, por suspeita de furtar desodorantes de um mercado local. Policiais militares foram acionados e impediram que os agressores continuassem com o linchamento. Após atender a ocorrência, eles conduziram o venezuelano para o hospital para receber atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado à delegacia da região. O Papa Francisco nomeou uma equipe de religiosos, incluindo os dois maiores especialistas em pedofilia, o arcebispo maltês Charles Scicluna e o jesuíta alemão Hans Lohne, para coordenar a cúpula mundial sobre abuso sexual de menores na igreja, a ser realizada em fevereiro no Vaticano. Os chefes das 113 conferências episcopais do mundo foram convocados pelo pontífice argentino para uma cúpula extraordinária que busca evitar o abuso sexual por parte do clero, um escândalo que desacreditou a instituição em todos os continentes. Centenas de imigrantes que partiram de uma caravana de Honduras com o objetivo de chegar aos Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira a um novo acampamento próximo à fronteira da cidade mexicana de Tijuana, na esperança de pressionar as autoridades americanas a abrir passagem para eles. Cansados de viver apertados por vários dias em um abrigo que as autoridades de Tijuana improvisaram em um ginásio em um bairro da periferia, cerca de 200 centro-americanos, a maioria famílias hondurenhas com crianças, colocaram suas esteiras e cobertores no meio da rua, ao lado da passagem da fronteira, conhecida como El Chaparral. E fica por aqui a edição desta sexta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da Hora. E logo mais, às 21h30, tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias, da TV União Natal.
Uma ótima noite e um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. União Brasil, informação além da notícia.